Bem, essa semana eu fui assistir Harry Potter e o Cálice de Fogo no cinema, que foi relançado em comemoração aos 20 anos do lançamento original. Lançamento esse o qual eu não acompanhei porque eu era simplesmente uma criança irracional. Eu tô aproveitando esse relançamento após 20 anos de cada filme para acompanhar filme a filme, o que tem sido bem especial para mim, porque a experiência que vocês tiveram de ver Harry Potter no cinema, a maioria de vocês que são um pouco mais velhos, já passaram dos 30 anos aí mais ou menos, eu não tive porque eu era apenas uma criança. Então desde o filme A Câmara Secreta, que relançou em comemoração aos 20 anos, eu tenho assistido todos no cinema e pretendo assistir os próximos em diante no cinema. E esse filme em si que relança esse ano é muito especial pra mim por alguns fatores. Primeiro porque essa é a semana do meu aniversário, então não tem presente melhor do que isso. E também porque esse é de fato o meu filme favorito da franquia. Eu sei que a maioria dos críticos e dos fãs consideram O Prisioneiro de Azkaban como o melhor filme, e eu também acho que seja o melhor filme. É sem dúvida o filme mais bem produzido, é o filme que tem um roteiro mais redondinho de toda a saga, e sem falar da fotografia que é incrível daquele filme. A maioria dos wallpapers de Harry Potter, a maioria não, eu diria que boa parte ou uma grande parte dos wallpapers que a gente vê na internet de Harry Potter, que a gente vê no Pinterest também, é sobre o Prisioneiro de Azkaban, toda aquela estética das abóboras lá naquela cena da casa do Hagrid, é inesquecível, mas eu consigo separar o fato do melhor filme e do meu filme favorito. E aqui eu pretendo te explicar mais ou menos porque esse é meu filme favorito e falar também um pouco da minha experiência de ter assistido no cinema esse filme. No quarto ano letivo de Hogwarts, Harry retorna e dessa vez é ano de torneio tribucho, ano que reúne algumas escolas de magia e bruxaria para competir em um torneio, e dessa vez as escolas que iriam participar é a escola de Belbatons, que é específica para mulheres, e também tem a escola de Durmstrang, que é a escola do Victor Krum, jogador de quadribol, e que os alunos são todos homens e exalam testosteronas. Inclusive a cena da apresentação deles é bem engraçada, que eles vêm farmando aura entrando dentro do castelo de Hogwarts, no salão principal, e os homens vêm pulando e saltando numa coreografia bem masculina, assim, bem engraçada, bem estereotipada, mas o que compõe muito bem todo o lore de jogos escolares, né? E o fato de ser um torneio escolar talvez seja o principal fator que torna esse o meu filme favorito da saga. Toda a trilha sonora em sons de tamborins e marcha, que lembra mais ou menos uma torcida escolar, o fato deles adicionarem estrategicamente um baile aqui nesse filme, o que traz também aquele ar pra gente de jogos escolares. A fotografia e a direção toda hora lembra a gente que são jogos escolares, e o fato de existir pequenas tramas que são cada jogos, né, cada um dos 3 jogos, o fato de existir pequenas tramas dentro da trama principal e pequenos conflitos que acontecem e vão se resolvendo, torna esse filme mais dinâmico, porque a gente tem a trama principal, o arco principal do filme, que tem o começo lá no início, tem os atos e vai se resolver no final, mas dentro dessa trama maior, existe pequenas tramas e pequenos arcos que começam, tem meio e tem fim, com pequenas resoluções que dá um dinamismo a mais do filme, já vista que é difícil encontrar barriga em filme assim, sabe? Barriga que eu digo é um momento mais lento do filme, mais embarrigado, porque constantemente a trama vai se desenvolvendo e vai se resolvendo em pequenos atos, então a gente tá basicamente o tempo inteiro entretido com o que tá acontecendo durante o filme. Falando um pouco sobre a sala de cinema que eu fui, o cinema que eu fui aqui na minha cidade não é um cinema costumeiramente lotado, as sessões desse cinema só ficam cheias em lançamentos ou em filmes grandes da Marvel, como por exemplo Avatar e coisas do tipo, e o fato de ser um relançamento em um filme que já foi lançado no cinema, e a minha sala em específico que eu escolhi é uma sala que imita o IMAX, que tem uma projeção a laser, então é uma sala de cinema com uma qualidade especial, só tinha gente adulta praticamente, eu vi pouquíssimas crianças e se eu não me engano eu não vi nenhuma criança na sessão, cara, só tinha gente adulta e a sala estava basicamente cheia, o que é raro, como eu disse, nesse cinema que eu costumo frequentar. Isso a gente vê mais ou menos o poder da franquia Harry Potter, né? Harry Potter é uma franquia muito poderosa no mercado nacional, que eu posso dizer porque eu tenho uma loja que vende artigos majoritariamente do Harry Potter, e a fanbase do Harry Potter é uma fanbase muito especial, eu posso assim dizer, porque é um público muito legal, assim, sabe? É um público com uma vibe muito boa, diferente de outras franquias, como por exemplo Star Wars, que eu amo, mas você há de concordar comigo que a fanbase de Star Wars é extremamente chata, não pode ter nada diferente do que eles querem na franquia deles, que é um lixo completo. Você não pode criticar filmes nem obras de Star Wars que eles defendem com unhas e dentes. Então eu considero que a fanbase de Harry Potter, dentre as que eu conheço, é a mais legal e a mais good vibes, vamos por assim dizer. E a energia na sessão que eu fui ver o filme é extremamente especial. Mesmo eu já tendo visto esse filme várias vezes em casa, mas assistir no cinema passa uma sensação diferente, né? Uma sensação de pertencimento, de você estar num lugar em que a maioria das pessoas estão ali porque gostam de ver o filme, gostam e querem
querem, porque por não ser um lançamento, por ser um relançamento, basicamente ninguém precisaria estar ali, sabe? A gente pode partir pelo viés que a gente está dando dinheiro para a empresa que está lançando o filme, mas basicamente todo mundo está ali por um único propósito, que é amar Harry Potter, porque se é um lançamento e as pessoas não assistiram o filme, as pessoas podem ir gostar, desgostar, mas por ser um relançamento, eu imagino que a maioria esmagadora das pessoas, ou 99% das pessoas, estão ali porque amam e porque já viu o filme. Então isso torna a energia da sala muito boa, dá pra ver que as pessoas respeitam o filme, não tem muito falatório, não tem muita gente mexendo no celular, muito por ser um público mais velho que assiste o filme, né? Então a minha experiência na sessão que eu fui ver o filme é de uma sessão que exala simpatia e educação, foi super tranquilo assistir o filme. Eu geralmente gosto de pegar uma poltrona e uma fileira na sala de cinema que eu assisto, mais embaixo, mais próximo da tela, não tão próximo da tela, né? Porém do meio pra baixo, que é geralmente onde as pessoas não escolhem, justamente para poder ficar longe das pessoas, porque as últimas experiências que eu tenho tido com cinema são péssimas, de pessoas mal educadas, o que não foi o caso nessa sessão, e a gente literalmente assistiu o filme e a energia era muito boa na sala. Mas afinal, o filme continua bom depois de ter revisto? Sim, continua excelente. Eu senti ele um pouquinho mais demorado, eu senti ele um pouquinho mais longo do que o que eu imaginava, mas isso não torna o filme embarrigado, como eu disse. Talvez se ele fosse 20, 25 minutos mais curto, talvez fosse melhor, mas apesar que não, porque a trama do filme é muito redonda, né? Existem muitos filmes longos que a gente vê que poderiam enxugar muito a trama, o que eu imagino que não seja o caso aqui. Inclusive o filme é bem corrido, vamos por assim dizer. Ele é só longo mesmo em duração, o que eu não tô acostumado a assistir muitos filmes assim ultimamente. Eu tenho optado por filmes mais curtos, mas essa é a única observação negativa que eu posso dizer. De resto, o filme é excelente, a fotografia, a direção, o personagem do Cedrico Diggory que foi colocado aqui, que é o Edward de Crepúsculo, MVP, tá? Excelente, um ótimo personagem. Ele traz uma aura de protagonista que entre nós aqui o Harry, pra mim, não tem. O ator que interpreta o Harry Potter não tem, mas o Cedrico traz aqui uma aura de protagonista. Ele traz uma sinergia que casa muito bem com o personagem, mas vale destacar a Hermione. A atuação da Emma Watson aqui é excelente. A Hermione, como sempre, entrega o melhor papel e a melhor atuação do trio, dentre os três, né? O Harry, o Rony e a Hermione. Ela é a melhor atriz e quem interpreta melhor a sua personagem, com uma cena específica que chamou muito a minha atenção, que é após o baile, que o Rony não convida a Hermione, e a Hermione acaba indo com o Victor Krum pro baile, e após o baile eles têm uma pequena discussão, que a Hermione comenta com o Rony porque ele não convidou ela pro baile, e a atuação dela é impecável, ela carrega todo o peso dramático daquela cena nas costas, e eu confesso que eu fiquei até impactado naquele momento. Eu pensei, caramba, que atuação excelente. Ela é muito boa atriz, a atuação dela tá muito boa. É o filme que, na minha opinião, ela está mais bonita. Eu sei que tem muita gente que fala que no Prisioneiro de Azkaban eles estão no auge da beleza, mas eu acho que isso vale pro Harry e pro Rony. A Hermione, pra mim, é nesse filme que ela tá mais bonita, ela tem um arco de amadurecimento. Eu acho que esse filme é um divisor de água, né? É o último filme que eles estão meio que adolescentes e que a vibe do filme é meio escolar. Óbvio que no final do filme já traz aquela vibe dos próximos filmes, né? Um peso mais dramático com a morte do Cedrico, que eu já vou falar aqui. Mas esse é o último filme que Hogwarts é o centro de uma maneira boa, sabe? É o último filme que tem uma vibe legal. A partir dos próximos filmes, a gente vê um salto, tanto em amadurecimento dos personagens, a gente vê que eles estão mais velhos. Eu acho que é o salto maior entre a aparência de personagem desse pro Ordem da Fênix. E a vibe boa que eles carregam se perde muito aqui no final desse filme. E os próximos filmes eles não recuperam, né? São filmes mais sombrios do que esse. A curva dramática do filme é excelente. A morte do Cedrico eu acho de um bom gosto genuíno. A trilha tocando animada quando o Harry e o Cedrico voltam, e a transfiguração de toda a cena para uma cena de drama, com a fotografia do filme focando na cara dos personagens e mostrando a mudança deles, a interpretação do pai do Cedrico e toda aquela parte dramática que parte de um momento de comemoração de ganhar um torneio tribucho, cai a ficha deles que existe uma morte ali. Eu acho toda aquela transformação tão icônica, não é à toa que essa cena já caiu em vários edits na internet, é uma das cenas mais famosas da franquia, pelo bom gosto mesmo de tudo que envolve aquela cena. Toda a cena do ressurgimento do Voldemort é sem igual, e aqui é a primeira vez que a gente vê ele de fato, né, como homem e tal, numa aparência física, e todo o momento do Rabicho fazendo aquele feitiço pra trazer ele de volta, cortando a própria mão, e o Voldemort ali como um bebê asqueroso, sabe, feio. Toda aquela parte, aquela cena pra mim é muito impactante, é muito boa, e esse é um dos melhores finais de filmes da franquia do Harry Potter, e traz à tona aquele vilão tão icônico
icônico que a gente tá acostumado a ver, sabe? Tão sombrio e que faz jus a ser um dos maiores vilões do cinema. Enfim, eu amei o filme, continuo amando o filme. Agora a gente fica na expectativa, né, do ano que vem que saia a Ordem da Fênix, e eu já fico ansioso até para saber a data. Inclusive, o que eu estou fazendo, o que eu tenho gostado é não assistir mais os filmes do Harry Potter em casa. Embora eu fique ansioso para assistir, eu estou assistindo somente no cinema, porque melhora a minha experiência, embora eu já tenha assistido todos muitas vezes, mas você acaba esquecendo uma outra coisinha quando você passa um longo período de tempo sem assistir, e todas as vezes que eu revejo no cinema tem sido muito legal para mim. E o próximo é a Ordem da Fênix, que não é o que eu mais gosto, nem é o que eu mais desgosto, é um filme intermediário ali, e é um dos filmes que eu menos vi, eu acho, aqui em casa. Então com certeza é um filme que vai ter muitas coisas novas para mim, e eu tô muito ansioso para assistir ele. Comenta aqui embaixo se você foi no cinema assistir o filme, o que você achou. Curte o vídeo, se inscreva no canal para me trazer mais conteúdo de Harry Potter, porque assim eu percebo que vocês gostam quando eu trago assuntos relacionados a Harry Potter. E até a próxima!